Voltamos com a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o setor de energia no país, os desafios para a economia impostos pela pandemia e os investimentos na área. Eu converso agora com o André Frank Stoffer, que é CEO da América Energia e conselheiro da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças. André, boa noite. Boa noite. Bom, nós começamos o ano com uma expectativa favorável em relação à ampliação de investimentos, até privatização da Eletrobras, estava aí entre as promessas do governo e fechamos tendo acompanhado uma situação dramática no Amapá, apagões assim sucessivos durante um longo período, até com o adiamento das eleições, e bandeira vermelha novamente, que veio nesse finalzinho de ano encarecendo a conta de luz das empresas, das famílias, vai pesar muito na inflação também. Então a gente vê que o setor energético ainda carece de investimentos, de reformulação e de condições para não sujeitar a população a esse tipo de aumento, né? O que dá para, em primeiro lugar, a gente poder entender do que aconteceu esse ano é que se não houvesse a pandemia, se não houvesse esse terrível problema, nós teríamos um problema mais grave ainda no setor elétrico. Porque com essa condição, com falta de energia, com eventuais apagões aqui ou ali, né? Estruturalmente a gente pode dizer que há uma sobra de energia, né? Quer dizer, o que é estruturalmente? A oferta de energia em geral, ela é suficiente para atender a demanda na sua média. Mas o que acontece é que nos últimos anos nós tivemos uma diminuição da capacidade dos reservatórios em geral, ou seja, se faz usinas hidráulicas, hidrelétricas, mas se não constrói novos reservatórios por questões ambientais, por restrições, enfim, e até por falta de novos empreendimentos com essa capacidade. Só para a gente ter uma ideia, a usina de Belo Monte, a maior que nós temos agora recentemente, nós temos Itaipu com 14 gigas instalado e que gera 10,5 na sua média. Belo Monte ele tem 11 e gera 4, porque não tem reservatório. Então essa falta de reservatório faz uma dependência muito grande das chuvas e se não chove, acaba agravando esse problema. Agora, o próprio presidente Bolsonaro disse que haveria risco de apagões. Havia mesmo esse risco? Não havia risco de um apagão assim em geral, como a gente fala no sentido de haver racionamentos e tal. Agora, apagões eventuais, principalmente no verão, isso pode acontecer por uma questão de atendimento dos horários de ponta, né? Então, nesses momentos, alguma coisa, interrupções de energia aqui ou ali, isso pode acontecer. Mas não uma crise geral de racionamento, isso não, isso está fora do radar. E como é que a gente corrige essa situação? Investimentos ainda no mesmo tipo de energia, mudança da matriz, quando a gente fala na questão ambiental, se tem um desenvolvimento, por exemplo, de energia chamada energia limpa, né? A eólica, a energia gerada por vento de energia solar, é uma alternativa? De uma forma mais ampla, a gente tem que dizer que não, isso não resolve o problema, né? Em primeiro lugar, a energia no Brasil ela é bastante limpa. A energia hidráulica é uma energia renovável, ela é limpa, é diferente da energia de derivados de petróleo. O problema são os reservatórios, né? O problema são os reservatórios. Agora, outros tipos de energia limpa, como o caso da eólica ou da solar, são energias que nós chamamos de intermitentes. São energias que a hora que para de ventar ou a hora que para de ter sol, não se tem essa energia. Por isso elas devem ser complementadas com outras fontes. E é esse mix, essa combinação dessas fontes que faz com que a matriz funcione e atenda bem a demanda. Então, esses investimentos, e a gente tem crescido muito em energia eólica e solar, por um lado é bom, porque são sempre renováveis, mas por outro lado colocam o sistema em xeque, devendo haver um planejamento, e há esse planejamento de atendimento mais na base estrutural para poder contar com essas fontes também. E aí, quando falta esse tipo de energia, se recorre às termoelétricas, que são mais caras, e daí o aumento da tarifa. São mais caras, são poluentes, né? E aí há o aumento de tarifa. Só para a gente ter uma ideia em termos de preço no mercado spot, né, no mercado livre de energia, o preço de novembro, que no começo do ano era estimado em R$ 190 megawatt-hora, ele baixou para 95 no pior momento da crise e atingiu 490 agora recentemente, isso no preço de novembro. Veja a volatilidade, função da carga que recuperou, porque a carga recuperou, e função das chuvas também. Agora, o que a gente vê é que o setor sempre está com alguma defasagem, com alguma dívida a ser compensada, alguma correção adicional a ser feita nas tarifas. Isso faz parte dessa estruturação que nós temos ainda?
A estruturação que foi feita há 20 anos e que segue até hoje, que está em curso uma mudança para isso, ela prevê os contratos juntando a capacidade com a energia, né? Quer dizer, a capacidade de atendimento e mais a energia em si. E esse modelo que faz com que os leilões, os A-3, A-5 chamados, que atendem o mercado cativo, comprometem, digamos assim, um fornecimento por 20 ou 30 anos. Quando há essas mudanças, existem sobras, né, que é o que está acontecendo agora, e essa energia tem que ir para algum lugar, ou pode haver uma falta se a economia, enfim, o consumo de energia aumentar muito. Então, é esse desequilíbrio que se tenta, com novas medidas, fazer os ajustes. As tarifas, elas sofrem agora com as bandeiras, inclusive foram reativadas, né? Agora em dezembro, nós temos bandeira vermelha. Foi um mecanismo de 2015 para mostrar para o consumidor que a energia está cara ou menos cara, vamos dizer assim, para ele poder se programar um pouquinho mais e também fazer um caixa para as distribuidoras para enfrentar esses momentos. E isso se reativou agora em dezembro. Agora, o marco regulatório do gás pode alterar essa situação de alguma forma pelas termoelétricas? Ajuda. Existe uma previsão do gás entrando, principalmente o gás do pré-sal, né, que esse gás tendo um custo razoável, ele pode ajudar na matriz, pode entrar na base, inclusive, essa é a grande discussão, mas o primeiro passo é o marco regulatório, porque hoje no Brasil a gente tem tanto a produção quanto o transporte quase como um monopólio, né? O que dificulta muito investimentos no setor. A partir desse marco se pode progredir com investimentos, mas além dele ainda há aprimoramentos a serem feitos para poder efetivamente atrair esses investimentos. Agora seria no uso das termoelétricas mesmo, não é? Seria. Que tem essa questão de poluição e isso vai continuar. Isso vai continuar, isso sempre tem, quer dizer, o mix de matriz inevitavelmente tem um pouquinho de nucleares, existe um pouquinho das térmicas de diversos tipos, claro que há uma resistência, né? Não se amplia a parte de nucleares como se pensava no passado, mesmo as térmicas em carvão, existe um anúncio recente de uma grande produtora, uma grande geradora, que deve desativar uma térmica a carvão, pelo menos está pensando nisso. Então, realmente existe essa tendência para se caminhar com energia limpa, mas de qualquer forma existe uma base que deve ser sustentada e o gás é uma boa opção. Agora, o Brasil pode pensar como na Europa, que pretende substituir toda a frota de veículos e adotando boa parte de veículos elétricos. O Brasil tem como imaginar uma situação dessa? Tem, até porque com toda essa geração, a geração ela não se consegue, digamos assim, modular na hora que a gente precisa. Então existe uma geração inevitável de madrugada, por exemplo, principalmente dessas fontes que não dependem de um combustível que é injetado, como eólica, que gera também energia de madrugada. Nesse período se pode abastecer, por exemplo, carros elétricos com uma energia que pode ser bem mais barata e bastante competitiva. É uma tendência e deve ocorrer. Com que velocidade a gente ainda não sabe, mas é uma tendência. Até porque tem um custo também do lado dos veículos. Agora, André, nós tivemos um ano muito difícil do ponto de vista da economia, vamos fechar aí com uma retração de mais de 4%, 4,5%. Isso interfere em decisões de investimento no setor? O setor já conta com uma recuperação, uma reativação no ano que vem, demanda maior, equilíbrio financeiro maior? Interfere, porque essa queda de consumo de energia, mesmo ela se recuperando, né, havendo essa recuperação, essa queda promove uma sobra estrutural que já havia, o que fez com que, por exemplo, nesse ano os leilões de energia nova fossem adiados. O governo não promoveu leilões de energia nova esse ano. Passou para o ano que vem, já existe essa programação, mas com uma demanda menor. Então, investimentos em geração, eles ficam um pouquinho, digamos assim, prejudicados, eles são diminuídos um pouquinho. Agora, existem investimentos em transmissão que continuam no mesmo ritmo. O Brasil é um país de extensão muito grande, precisa se interconectar essas regiões, né? Exatamente para que quando há energia no norte, o sudeste possa receber e vice-versa, né? Com certa tranquilidade. E também a parte de investimentos em distribuição, haja visto os problemas que a gente tem, que realmente existe essa necessidade de investimentos. E segue no caminho normal, só a geração ficou um pouquinho prejudicada por esse momento desse ano. Agora, investimento e fiscalização para não acontecer o caos que aconteceu em Amapá, né? Pois é, essa questão do Amapá, por exemplo, já havia por parte da ANEEL uma fiscalização, havia recomendação de multa, suspensão e até da liquidação da empresa que era responsável por isso. Por diversas questões, inclusive políticas de atuação, né, em cima dessa matéria, isso não foi feito, isso foi adiado até resultar nos problemas e tudo que a gente viu esse ano. Eu acho que há a necessidade sempre de intensificar a fiscalização, mas efetivamente da punição e das medidas necessárias após a fiscalização.
E a privatização da Eletrobras, se ocorrer, faz diferença para o setor? Seria positivo, negativo? Como é que fica aí o contexto geral? Eu acho que o mais importante que a gente tem que olhar é para o consumidor e para a sociedade, porque tudo isso, toda essa parte de energia só tem sentido por causa do consumidor, por causa da sociedade, tanto o consumidor residencial como o industrial, comercial e de serviços, deixando o país mais competitivo. Então, essa privatização da Eletrobras é benéfica porque traz competitividade, traz modernidade, traz mais investimentos e é disso que a gente precisa no setor. O beneficiado acaba sendo o consumidor e o país em geral. E qual área que teria maior carência hoje de investimentos para o sistema funcionar melhor? Eu acho que existe essa necessidade das distribuidoras serem melhores no que fazem, principalmente essas que têm problema nos seus atendimentos, né? No restante, eu acho que os investimentos em geração e transmissão vão bem. O país conseguiu uma fórmula que atrai esses investimentos de forma interessante. Agora, a modelagem com o crescimento do mercado livre, haja vista essa retração, digamos assim, do mercado cativo, nessa tendência de ter mais competitividade, é que precisa haver um equilíbrio nessa parte da energia e isso depende de uma modelagem não só legal, mas também regulatória que contemple esse aspecto. É aquela segurança institucional que se espera em todas as áreas que dependem do capital privado. Ainda mais numa área dessa que é altamente intensiva de capital e com um retorno do investimento muito longo, não é rápido, são às vezes 10 anos para se retornar o investimento, então precisa de estabilidade. Perfeito, eu ouvi aqui, conversei com o Andrew Frank Storfer, que é CEO da América Energia e também conselheiro da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Andrew, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Com vocês.